No Salmo hoje 70, 71 e 72. Eu depois vou explicar por quê, mas puxa, dá para fazer os três? Bom, nós vamos começar aqui com o Salmo 70, tá? O Salmo 70. O Salmo 70, nós vamos ler aqui, eu vou ler aqui, tem apenas 5 versículos, diz assim: Praza-te ao Senhor em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem em ti, se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre, Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Esse Salmo 70, salvo muito pequenas diferenças, são praticamente as mesmas palavras do Salmo 40, dos versos 13 a 17. Então, praticamente, nós já estudamos essa ideia, essas palavras, estes versos, lá no Salmo 40. Se você for verificar o Salmo 40, versos 13 a 17, basicamente, se repete isso. Ele começa lá no 13 do Salmo 40, praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa em socorrer-me. O 17, novamente, ele diz lá do Salmo 40, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Ou seja, na verdade, isto foi estudado lá no Salmo 40. Então, nós vamos, até alguns estudiosos creem que esses versos foram deslocados para este Salmo, né? Para comporem como se fosse um hino usado separadamente daquele que é mais longo, do 40, mas fosse aqui um hino, apenas com estes versos, um hino à parte. Então é por isso que alguns estudiosos, pelo menos, defendem que é isso. A razão de ter o Salmo 70 foi porque eles separaram esses versos do Salmo 40 para ter um hino à parte. Segundo eles, ele era usado mais nas festas, associados assim às ofertas pacíficas, ofertas de manjares. Eles usavam esses 5 versos cantados à parte. Muito bem, então nós já estudamos isso lá quando estudamos o 40. Então nós vamos para o Salmo 71. Salmo 71 aqui eu me familiarizei muito com ele. Súplicas de um ancião. Então eu me identifiquei assim com o Salmo, mas ele não tem um autor definido, né? E isso é interessante, ele não tem um autor definido, mas alguns atribuem ele a Davi, né? Assim, muitos creem ser um salmo de Davi, pela familiaridade do autor com alguns salmos que Davi escreveu. Então, nesse salmo tem alguns versos, algumas ideias que a gente encontra no Salmo 22, que é de Davi, no Salmo 31, que é de Davi, no Salmo 35, que é de Davi. Então, alguns, por conta disso, né, eles creem que esse salmo, embora não tenha um autor definido aqui, fosse um salmo de Davi. Inclusive, algumas expressões davídicas tem no salmo, né? Aqui, a minha rocha, minha fortaleza. Davi, muitas vezes, se refere a Deus nesses termos. Ele fala sobre os meus inimigos. Davi tinha muitos inimigos, ele também fala isso. Apressa-te esse termo, apressa-te, é um termo que Davi usa também em alguns salmos, parece que ele, no desespero, Senhor, apressa-te em socorrer. Então, uma palavra muito usada por Davi. Por essas razões, alguns creem que seria um salmo de Davi. Muito bem, nós vamos ler aqui um pouquinho do Salmo aqui, do verso 1 ao verso 6. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me.
Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Por ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Então nós vemos aqui que ao longo do Salmo, a gente percebe que se trata aqui, o salmista era uma pessoa idosa, idade avançada. Esse termo que ele usa aqui, tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança, no verso 5, desde a minha mocidade, significa que ele já tinha passado essa fase. Isso é palavras de alguém que já está com a idade avançada, desde a minha mocidade. Quem é jovem, quem é moço, quem está assim, numa idade mais mais novo, ele não vai usar um termo como esse, mas ele usa como sendo alguém que já tinha muita idade, mas que ele lembrava, ele tinha consciência da fé que ele possuía em Deus desde a sua mocidade. Na verdade, ele acrescenta aí que ele tem se apoiado no Senhor desde o seu nascimento, e ele entende que do ventre materno foi o Senhor quem o tirou. Então nós vemos aqui sempre essas expressões, dando assim bem a entender que a pessoa que escreve, o salmista, é alguém de idade. Esse é um aspecto interessante na relação dele com Deus, porque segundo essa informação, Deus não somente foi, mas continua sendo a esperança e a confiança dele. O termo que ele usa aqui no verso 5 é, pois tu és. Ele não diz, o Senhor foi, tu foste, mas tu és. Ou seja, aquela mesma confiança que ele tinha na mocidade dele, aquela mesma esperança que ele depositava em Deus desde a sua mocidade, continua presente na vida dele. Ele diz ainda aqui no versículo 6, no tempo presente, em ti me tenho apoiado, ou seja, Deus continua sendo o amparo dele, o apoio dele. E ele diz que isso acontece desde o seu nascimento. Então é alguém que confia em Deus, que já está na idade já avançada, mas continua confiando no Senhor. Ele continua aqui, no verso 7. Para muitos, sou como um portento. Portento eu sou uma obra maravilhosa, eu sou alguém grande, eu sou alguém de destaque. Então, para muitos, eu sou como um portento. Talvez isso também possa se referir à figura de Davi. Davi foi um rei muito respeitado, foi um homem honrado por muitos. Então, pode ser também por isso que eles atribuam a Davi. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Ou seja, eu não sou grande, eu não sou poderoso, não sou eu que me destaco, o Senhor é que é o meu refúgio, o Senhor é que me ampara, que cuida de mim, como ele disse lá no salmo anterior. Os meus lábios, diz ele no verso 8, os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. A gente pode até também lembrar de Davi. Davi foi o rei compositor, o rei músico, né? Muitos salmos. Davi, ele criou instrumentos para adorar a Deus. Então, aqui ele diz aqui, os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. E ele coloca aqui, né, essa palavra muito bonita para um idoso. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Então a gente aqui começa também a perceber mais um fator no salmista. Ele é alguém que já tem idade avançada, ele fala desde a mocidade, mas ele é alguém que ainda tem algum vigor. Não me rejeites na minha velhice, não, quando me faltarem as forças, não me desampares. Então ele é alguém que tem algum vigor,
mas que ele sabe que vai enfraquecer. Ele sabe que essa condição que ele está vivendo vai passar, como nós sabemos. Quando nós, às vezes, nos lembramos, né, ou vem aqueles desenhos animados, ou figuras de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, sempre apresenta eles na mocidade. Abraão com todos os seus dentes, né? Davi com todos os seus dentes. E a impressão que passa para nós é que esses homens não envelheceram, mas eles envelheceram. Eles também passaram por lutas, por dores. E aqui o salmista, antevendo e ciente dessa condição, ele faz como que um pedido a Deus: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Então ele vivia também uma condição ainda de inimigos ao redor, de pessoas que queriam ver o mal acontecer sobre ele, que queriam que ele sofresse. E é interessante, né? É alguém que temia a Deus, e o temor que ele tinha de Deus era conhecido, e tanto é que nesse momento ele ouve os seus inimigos que espreitam a ele, dizendo: Deus o desamparou. O amparo de Deus na vida dele era alguma coisa que era conhecida e reconhecida. E agora, nesse contexto que ele está vivendo, alguns creem que Deus o desamparou. E ele então clama: não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. A gente vê aqui ele compartilhando, ele repartindo, testemunhando, uma palavra melhor, dos cuidados de Deus sobre a vida dele, mas é um número tão grande que ele diz: eu não sei o número, eu não sei o quanto Deus já me ajudou, eu não sei o quanto Deus já fez por mim. São incontáveis, né? Tem o nosso hino lá, não me lembro agora o número dele, né? Quantas bênçãos, quantas são, e verás surpreso, né? Alguma coisa assim, estou misturando aqui as estrofes. E verás surpreso o quanto Deus já fez. Nós não conseguimos contar. São inumeráveis os cuidados de Deus com a nossa vida. Eu não consigo contar na minha vida os cuidados de Deus. Se nós fôssemos listar agora tudo que eu tenho para agradecer a Deus hoje: eu acordei, eu abri os olhos, me alimentei, eu andei, eu vivi, eu pensei. Quantas coisas eu tenho, não tenho, e vai faltar coisas porque eu não consigo ver todas elas. E fora os cuidados que ele manifestou e que eu nem percebi. Então o salmista, ele é alguém que vive essa experiência, né? A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade. Mais uma vez ele menciona essa situação. E até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice, e as cãs são os cabelos brancos, né? Até que eu tenha declarado à presente geração a tua força, e as vindouras, a tua força, e as gerações vindouras, o teu poder. Então ele ainda, nessa
força que ele tem, que ele pede lá antes, quando me faltarem as forças, então ele ainda tem forças. Então ele pede que ele continue, que Deus permita, ele continue anunciando a justiça de Deus, os cuidados de Deus, as bênçãos de Deus, a glória de Deus. Verso 19, ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Então ele está aqui exaltando a Deus. Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida. É interessante, né, esse reconhecimento dele aqui, como ele encara aqui a direção, a condução de Deus na vida dele, né? Ele coloca assim, tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás a vida. Muitos não conseguem entender essa questão. Para o salmista, os males, as desventuras que ele vivia, não eram obra do acaso, mas até nisso ele via Deus. Mesmo nos males, nas angústias que ele viveu, nos males que ele sofreu, ele entende que Deus tem feito ele ver essas coisas. Ou Deus tem feito ele viver essas coisas. A nossa visão de Deus, que a gente às vezes passa para as pessoas, passa para os nossos filhos, é que é só bênçãos, é só alegria, é só livramentos, é só benefícios. Mas a vida com Deus é uma vida que envolve todas as coisas, e que na sua soberania, Deus nos faz ver angústias e males também na nossa vida. Muitas vezes nós não conseguimos ver isso, mas a gente vê na Bíblia pessoas que viram a mesma coisa que o salmista vê, né? Por exemplo, às vezes nem sempre viram de imediato, mas a história já conhecidíssima de José, né? José, lá em Gênesis 45, versículos 7 e 8, Gênesis 45, versos 7 e 8, nós vemos aqui o seguinte, 45, versos 7 e 8, diz assim, José falando aqui aos irmãos, Deus me enviou adiante de vós. A história não era bem assim como ele está contando, né? A gente vai entender já já. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, olha o 8, assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa, de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Ou seja, ele passar por aquela situação, os irmãos deixando ele ali numa cisterna seca, vendendo eles para os ismaelitas, ele sendo levado preso para o Egito, Potifar comprando, ele sofrendo a injustiça lá por parte da mulher de Potifar, ele sendo esquecido na prisão por conta lá do copeiro-chefe de Faraó. Ele entende que quem fez isso foi Deus. Deus estava nesse controle. Assim não fostes vós que me enviastes para cá. Ou seja, tudo isso que aconteceu na vida dele foi um plano de Deus. Deus tinha um propósito. E ele executou um plano na vida de José. E José reconhece que isso veio de Deus. Então, quando o salmista diz aqui, tu tens me feito ver muitas angústias e males, ele sabe que muitas coisas que ele sofreu na vida dele, a mão de Deus estava ali também. Nem sempre nós conseguimos
reconhecer isto. E temos medo de falar para alguém: olha, essa luta que você está sofrendo, nós não temos condição de afirmar isso para ninguém, mas pode ser a mão de Deus trabalhando, fazendo alguma coisa, executando um plano que a gente não conhece. Em Amós 3, versículo 6, Amós, está aí na Bíblia, Amós, Daniel, Oséias, Joel, Amós, está aí. Amós capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, quando nós vemos a Bíblia, Deus não tem receio de dizer: eu sou soberano. Nós precisamos entender isso. Eu é que conduzo a história, eu que conduzo as coisas. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Você vai passar por alguma coisa que Deus não tenha a mão nisso? Ainda no capítulo 4, versículo 7 de Amós, diz assim, ele está dizendo aqui sobre as dificuldades que Israel estava passando. E aqui no versículo 7 ele diz assim, através do profeta: além disso, Deus dizendo: retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover numa cidade, e sobre a outra não, e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas outro que ficou sem chuva secou. Sabe quem fez isso? Deus. Nós vamos olhando para a história e perdendo Deus de vista. Por que acontece isso? Porque sempre Deus tem planos, Deus tem o poder, Deus tem a mão dele agindo. Em Atos capítulo 2, versículo 23, Atos 2, 23, vemos aqui outra situação. Atos 2, 23, diz o seguinte: Atos 2, 23. Está falando aqui sobre Jesus, sobre a crucificação de Jesus. Sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Mas quem conduziu tudo isso? Deus. Deus tem planos que nós não conhecemos. Deus tem planos que nós não sabemos. E o salmista aqui, ele na experiência que ele tinha, nós vemos aqui até que é a súplica de um ancião, diz aqui o título, nós vemos que ele tinha consciência que muitos males, angústias, desventuras que ele viveu, foi Deus quem fez ele ver. Mas ele acrescenta: o Senhor vai me restaurar ainda a vida. Lá o texto lá de Miqueias diz que o Senhor faz a ferida e Ele sara a ferida. Deus é Deus. Então, nós vemos aqui que ele também cria em Deus, e ele cria que Deus, embora tivesse feito ele ver os males, ver as desventuras, viver as desventuras, Deus mesmo tem poder para restaurar tudo isto. Essas coisas parecem contraditórias quando atribuídas a Deus, mas elas são plenamente contempladas e esclarecidas por Paulo, quando ele escreve aos Romanos. Paulo é o apóstolo que mais exaltou, que mais destacou, mais ensinou
acerca da soberania de Deus. E lá em Romanos capítulo 8, 28, ele esclarece tudo isso, sobre as desventuras que sofremos, as perdas que sofremos, os prejuízos que sofremos, as injustiças que sofremos. Ele diz aqui em capítulo de Romanos 8, 28, ele escreve o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, todas essas desventuras, todos esses males que o salmista diz que viveu, e ele tem consciência que foi Deus quem fez ele viver aquilo, tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós nos deparamos com essa realidade, nós temos que somar isso, esse conhecimento que Paulo nos passa através de Romanos 8, 28. E aí nós conseguimos entender que Deus é aquele que cuida de nós a despeito de tudo. Ele continua ainda aqui no mesmo versículo 20, ele diz: tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Eu sei que o Senhor me levou a tudo isso, eu sei que o Senhor me fez ver tudo isso, mas eu sei que o Senhor vai também curar essa ferida, vai tratar essa situação. No verso 21 ele diz: aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Talvez esse período difícil que ele estava vivendo, que muitos pensaram que Deus o tinha abandonado, inclusive. Mas ele continua. Ele continua, primeiro, expressando a confiança de que Deus ia restaurar a condição dele, e ele continua louvando a Deus. Eu também te louvo com a lira, diz o verso 22. Celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Ele também tem a consciência de que ele é alguém que tem a alma em paz com Deus, salva com Deus. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. A confiança dele continua. Uma pessoa com idade avançada, uma pessoa madura, que já viveu muitas experiências com Deus, que aprendeu a ver que as coisas que ele enfrenta, tudo tem a mão de Deus, mas sabendo também que Deus está ali amparando e que Deus o restaurará. Indo para o Salmo 72, diz aqui, né, o título aqui dado pela SBB, Sociedade Bíblica, é o Rei Justo e o seu reinado eterno. E aí tem um título aqui do original, Salmo de Salomão. Este salmo é o último salmo do segundo livro. Lembrando que o livro de Salmos, para nós é um livro só, mas quando você vai lendo, se você prestar atenção, estão divididos 5 livros. E esse daqui é o último livro, o último salmo do segundo livro. Se você olhar para o Salmo 73 na sua Bíblia, está escrito assim, livro 3, vai do Salmo 73 até o Salmo 89. Então o Salmo 72 é o último livro, o último salmo, melhor dizendo, do livro 2. Este salmo tem o título aqui, Salmo de Salomão. Há alguns que defendam que ele tinha o título tinha como título não Salmo de Salomão, mas Salmo para Salomão. A gente já vai entender um pouco isso. Esse Salmo para Salomão talvez explicasse o final deste salmo. Eu estou indo aqui para o final. Se você ler o último versículo, diz assim, o Salmo de Salomão, e aí diz aqui no versículo 20, findam as orações de Davi, filho de Jessé. Então, alguns creem, por conta de algumas coisas, que poderia ser um salmo
a respeito, salmo para Salomão e não salmo de Salomão, mas isso é alguma coisa que nós não temos uma resposta clara. Outra coisa, quando diz lá que findam as orações de Davi, na verdade Davi escreveu outros salmos ainda que estão nos outros livros, mas a maior parte dos salmos que Davi escreveu estão no primeiro e no segundo livro, que é esse que nós estamos aqui encerrando. Muito bem. Este salmo, ele é inquestionável que ele tem um viés, ele tem uma inclinação em ser um salmo messiânico. Porque quando o salmista aqui está exaltando esse rei, você percebe que ele está falando de um rei, não é um rei terreno, mas vai além de um rei dentro daqui da nossa esfera terrena. Quando a gente atenta para as palavras do autor, a gente começa a ver que ele tem em mente o rei ideal, é um rei espiritual, indo mais à frente, o Messias. Esse rei incomum, segundo ele, diz aqui, está aqui no versículo 5, né? Eu vou ler aqui do 1 ao 5. Ele inicia dizendo assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. E aí quando vem o versículo 5, você percebe que ele está se referindo a alguém mais elevado do que um simples rei terreno. Diz aqui no verso 5, sobre esse rei: ele permanecerá enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua através das gerações. Ele não pode estar se referindo a um homem comum. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante deles os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Vejam que o povo de Israel, isso até aconteceu com a vinda de Jesus, eles aguardavam um rei, mas não um rei, eles aguardavam na verdade o Messias, que iria reinar de uma forma absoluta. Então, as palavras desse salmo é aplicada a essa visão de um rei, mas um rei Messias. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Isso é uma ideia voltada para o Messias, não para um rei comum, como parece aqui, né? Ele vai destacando esse rei que tem algo além. Quem é esse rei? Ele fala algumas virtudes desse rei, porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Então, é alguém que está acima da ideia de um rei humano, mas é alguém que vai acudir ao necessitado, que vai atender ao desvalido, que vai exercer piedade com o fraco. Vejam que a gente vê essas virtudes em Jesus. Ele atendendo ao que clama, ele atendendo ao aflito, ele atendendo ao desvalido, aquele que ninguém dava valor, ao que é fraco, que é necessitado, salva a alma dos indigentes. Eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Jesus falando, redime a alma, diz o verso 14, da opressão e da violência, e precioso lhes é o sangue deles. Então nós vemos aqui neste salmo, mais que um rei terreno, mas alguém que está acima de
de toda essa situação, alguém que está mais associado ao Messias. O objetivo do Salmo é despertar no rei em questão, provavelmente Salomão, uma aspiração por virtudes e qualidades dignas. Quando fala aqui que esse rei ele deve acudir ao necessitado, tem piedade, ele está procurando despertar. Se a gente fosse aplicar o lado humano agora, tirando o lado do Messias, despertar num rei humano essas qualidades. Mas, ao mesmo tempo, ele destaca alguém que está acima disso. Aqui o verso 15 em diante diz assim: viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Os reis eram objetos, ou deviam ser objetos da oração do povo continuamente. Aí ele coloca: haja na terra abundância de cereais, que ondulem até aos cimos dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes, como erva da terra. Mais uma vez ele diz assim: subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Então, aqui dentro dessa visão, não somente se aplica a um rei humano, que era importante ter essas virtudes, cuidar do necessitado, atender ao desvalido, socorrer os fracos, tudo isso envolvia o reinado. Isso também se aplica à nossa própria realidade, quando nós falamos, por exemplo, dos nossos governantes. Eles são eleitos para quê? Para cuidar do povo, para exercer a justiça, para proteger. A gente vê tudo diferente, mas essa devia ser o objetivo, o alvo dos que governam. No versículo 2 nós vemos assim dizendo: julgue ele com justiça o teu povo, e os teus aflitos com equidade. Aqui nós temos visto muita injustiça, mas é esse rei que eles falam, para nós podemos pensar essa autoridade, ou o rei justo. Isso aqui é muito importante. Uma das coisas que nós mais clamamos é por justiça, por sermos atendidos naquilo que é correto, naquilo que é justo. Diz lá: de salve os necessitados, esmague o opressor. E essa mesma aspiração dele, ele coloca novamente lá no versículo 12, ele acolhe o necessitado que clama, também ao aflito, ao desvalido, e assim por diante. Nós esperamos tudo isso daqueles que governam, daqueles que têm autoridade, daqueles que foram investidos de autoridade justamente para isto. Aqui nos versículos finais, ele diz assim: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. E aí vem aquela frase final, que alguns atribuem, fica aquela questão: será que é um salmo de Davi, o pai, para Salomão, o filho, falando sobre o rei? Será que a ideia aqui é mais que um rei humano, mas o Messias? Mas, ao mesmo tempo, este salmo, ele nos lembra também, de certa forma, a oração dominical, quando nós falamos sobre o reino de Deus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então nós exaltamos também, pedimos que não nos falte o pão de cada dia, pedimos que Ele nos proteja, que Ele nos livre do mal, que Ele não nos deixe cair em tentação. Então nós vemos aqui um paralelo de reino, no caso o reino do Messias. E ele encerra essa exaltação aqui nos versos 18 e 19, dizendo, como nós lemos aqui, exaltando o nome de Deus.
Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, o Deus que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Então é quase que uma oração dizendo, olha, exaltado, bendito seja Deus, né? O Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Lembra bem essa ideia aqui do salmista. Então, irmãos, estes salmos não são salmos, é interessante, não são salmos tão usados por nós. Dificilmente a gente vê, por quê? A maioria das vezes que o pastor vai ler um salmo no início, e geralmente lê um salmo, ou partes de um salmo, dificilmente nós vemos aqui os salmos 70, 71 e 72. Não é um salmo que traz lições práticas. Nós não tiramos deles muitas exortações. Então são salmos que não trazem assim aquela curiosidade para nós. A gente lembra do Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121, Salmo 73, que vai ser na semana que vem, porque os ímpios prosperam, né? O Salmo 150, que fala do louvor a Deus. Então, muitos salmos, o Salmo 1, bem-aventurado, aquele que anda que anda no caminho correto, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, nós temos alguns que nós lembramos bem, que guardam, mas esses 3 salmos, particularmente, não são salmos desse tipo que a gente sempre tem em mente. No entanto, eles tratam de alguns pontos, como eu disse, no 70 é apenas parte do Salmo 40, provavelmente se extraiu esses 5 versículos para ter um hino à parte. O Salmo 71 fala dessa súplica de um ancião, o salmista, provavelmente numa idade avançada, clamando por cuidado de Deus, falando, testemunhando aquilo que Deus já tinha feito na vida dele desde a sua mocidade. E vemos aqui no Salmo 72 essa ideia de se falar acerca de um rei, mas de um rei que reina com justiça, de um rei que acode o necessitado, de um rei que tem misericórdia pelo aflito, que tem piedade daquele que é fraco. Então, destacando aqui o salmista. Então é isso que nós tínhamos para falar destes 3 salmos.